E enquanto isso, enquanto volta o tablet, você aí de casa pode participar dessa pauta que vai ser muito interessante. A gente vai falar da dieta da mente. Como assim? Nunca ouvi falar. Como que funciona esse negócio todo? Quem vai explicar pra gente, tá aqui, o nome é tanta ficha, meu amor, olha que loucura. Aqui, achei, doutor Fernando Gomes Pinto, neurocirurgião, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda, você é bonita. É um prazer falar sobre isso. As pessoas acham que, falar da dieta da mente, fala, não, a gente vai confundir o cérebro. Uma vez a gente até falou aqui de enganar o cérebro fazendo lanches astronômicos com bastante fibra e não é esse o objetivo aqui. Não, na verdade é explicar como funciona o cérebro, como funciona o neurônio, como todo esse processo de alimentação ele está envolvido na manutenção da nossa inteligência, da nossa plenitude mental. Então, uma coisa importante que todos precisam saber é que o nosso cérebro pesa mais ou menos 1,5 kg, num corpo de mais ou menos 70 quilos. Então, mais ou menos 2% do peso corpóreo é cérebro. Porém, cerca de 20% de toda a demanda metabólica, da necessidade de oxigênio e glicose, é destinado para esse órgão. Então, é um órgão que precisa de energia. Sim, agora vamos falar das energias que a gente precisa desses alimentos em específico, da quantidade, o que é certo, o que é errado. Ele trouxe aqui várias amostras para a gente fazer uma ilustração para você aí de casa, para não perder nenhum detalhe. Vamos começar. Ali no café da manhã, que é o tradicional, como sempre. Então, a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é quantas refeições eu preciso fazer no dia. Sem sombra de dúvida, o café da manhã é a primeira grande refeição. Então, são 3 grandes refeições. Café da manhã, almoço e jantar. Lembrando que depois de uma refeição pesada, sobretudo com muita proteína, vai existir uma demanda, uma necessidade do organismo focar energia no aparelho digestivo. E com isso, geralmente, o cérebro depois, ele funciona num módulo com mais sonolência. Então, isso é natural. As refeições mais precoces, então, café da manhã e almoço, elas podem ser mais pesadas. A janta já não deve ser tão pesada, porque, na verdade, a gente não vai ter todo o gasto metabólico, a gente não vai estar andando, se movimentando, e isso vai tender a engordar, é o que todo mundo evita isso hoje em dia. Quais são outros malefícios para a nossa mente quando for fazer uma alimentação mais pesada à noite? Quando isso acontece, uma alimentação pesada depois das 7 da noite, por exemplo, o que acaba acontecendo é que as pessoas relatam, isso é uma experiência humana, problemas com o sono, distúrbio do sono. Então, insônia é muito comum. Então, uma alimentação pesada à noite geralmente não deve ser indicada. É lógico, vivemos em sociedade, tem um jantar, tem um evento, enfim, foge-se a regra. Mas deve-se evitar. As refeições mais consistentes, elas devem ser o café da manhã e o almoço. E, obviamente, colocarmos lanches no intervalo, né? Entre o café da manhã e o almoço, entre o almoço e o jantar e uma ceia antes do período de dormir. Mais ou menos, você ia falar isso, de 3 em 3 horas. Isso, eu já ia falar que é o normal, que a gente já sabe comer de 3 em 3 horas, mas às vezes a gente não sabe exatamente o que comer pela correria e a quantidade certa. Por isso que até você trouxe esses exemplos aqui, para a gente não errar. Porque às vezes está na correria ali, vê o que tem na frente, não é bom fazer isso. Você vai ver a dor de cabeça que dá no futuro. Então nós temos esse exemplo aqui, então de manhã, o que a gente já sabe, a gente pode comer bem. Comer bem, comer melhor. Sim. Lembrando que temos um dia inteiro pela frente, é importante termos energia, tem que ter força. É a primeira fonte de energia. Exatamente. Esses alimentos aqui, na verdade, eles trazem alguns constituintes que são fundamentais para o cérebro funcionar de uma forma adequada. Uma coisa boa que eu posso te dizer é, na refeição habitual do brasileiro, contempla-se todas as vitaminas e necessidades que o cérebro tem. Então é muito mais uma questão de organização e não deixar faltar na dieta do que simplesmente, não, doutor Fernando falou que é para comer castanha, então vou comer castanha todo dia. Não é bem isso, mas não pode faltar a castanha e tem um motivo para explicar, o motivo do porquê. Então assim, começando pelos líquidos, é importante ingerir líquido, porque o líquido ele vai constituir o sangue e é através do sangue que os nutrientes são levados, depois de ser oxigenado no pulmão, para o tecido cerebral. De que forma? Ou água livre, ou então um chá, ou então, por exemplo, o próprio leite que tem líquido, ou nas próprias frutas. Mas tem tanta coisa assim, ótimo, já fica bem nutrido, logo de manhã. Ou seja, aquela regra, olha, você precisa tomar 2 litros de água e a água tem que ser pura. Não é bem assim, o organismo ele sabe extrair a água livre dos alimentos. Tem várias lendas, tomar água morna também faz bem, né? Em jejum, tem várias... O importante é não ficar desidratado. Precisa de líquido numa quantidade
normal para que principalmente o sistema cardiovascular funcione e o nutriente chegue até a região do cérebro de uma forma normal. Aí passeando aqui, a gente na hora do almoço, um salmão. Por exemplo, aqui, ó, cereais. Cereais tem vitamina B. Vitamina B é bom para o metabolismo cerebral, é bom para justamente mexer com a glicose, com o nível da glicose e o cérebro e o neurônio funcionar de uma forma normal. Isso pode ter no café da manhã. O pão integral, a vantagem dos alimentos integrais é que a liberação da glicose ela é mais lenta do que, por exemplo, comer um bolo bem doce. Qual que é a vantagem? Tem mais energia disponível no decorrer do dia. Nossa, isso é muito bom. Isso é uma vantagem. Então não é simplesmente que, olha, alimento integral não engorda, não é isso. Como vai ter uma digestão especial, vai haver uma liberação mais lenta e progressiva da glicose, porque o neurônio funciona com glicose e oxigênio. A gente precisa fornecer para... E tem aquela sensação de saciedade mais prolongada, não é exatamente, isso? Exatamente. Ótimo. Outros alimentos, por exemplo, aqui a gente tem a lentilha, mas não precisa ser lentilha. O brasileiro gosta muito de feijão, tem o ferro. O ferro vai fazer parte da constituição da hemoglobina, que é uma célula que trafega pelo sangue e ela é responsável por grande parte do transporte do oxigênio da atmosfera, que é trocado no pulmão, para levar até o neurônio. Então, é importante. Também dá uma sensação de saciedade, tem na carne vermelha, tem em outros alimentos, tem, por exemplo, no espinafre, e isso é bastante interessante. O salmão ali também. O salmão, tanto o salmão como o bacalhau, por exemplo, que são peixes de água fria, eles têm ômega 3 e ácidos graxos, que vão fazer parte da constituição da parede do neurônio. Então é importante alimentarmos e fornecer de tempos em tempos isso para o nosso organismo. Que é fantástico, sempre. O ômega 3 sempre é sensacional para nós. Eu vi que você colocou o cafezinho ali. Café. Você está vendo que é alguma coisa bem brasileira, né? Bem brasileira. O tradicional. Eu particularmente adoro café. Gosta? O cheiro é muito bom também, adoro. O café em pequenas doses, eu quero dizer, você vai tomar 1 litro de café, mas umas 2 a 3 xícaras por dia não faz mal algum e, aliás, tem benefícios. 2 a 3 xícaras. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim, dosar com equilíbrio, né? 1 litro não, 1 litro é muito. Ele tem a capacidade de promover uma dilatação nos vasos cerebrais. Então, em pequenas doses, ele vai estimular a atenção, ele pode favorecer a memória, enfim, deixa a gente mais alerta. Então, não tem malefício, pelo contrário, tem benefício. A memória A memória. É uma coisa interessante, né? O café ele deve ser evitado depois das 5 da tarde, porque vai te deixar no estado de alerta e como aquela refeição mais pesada pode atrapalhar. A insônia, vai dar insônia. Vai dar insônia, porque são aquelas 3 regras de ouro, né? Alimentação, sono e atividade física. Mas essa aqui, de tudo isso que a gente está falando, tem o chazinho, tem o leite, tem o arroz integral também ali. Isso aqui é uma dieta para você adotar para a vida inteira. Para a vida inteira. Não tem uma regra, tem que fazer em alguns dias só. Não, é para a vida inteira. Você pega, por exemplo, amêndoa ou então o próprio amendoim. Nós sabemos que existe precursores da fenilalanina que vão gerar neurotransmissores como a dopamina, que tem a ver com a motivação, tem a ver com o estar bem, também vai favorecer a formação da adrenalina, que é um hormônio, um neurotransmissor importante para o nosso estado de alerta. Enfim, tá aí. É um conjunto de benefícios. É lógico. Você pode comer um pouquinho disso aqui, por exemplo, no lanche da tarde, ou então no lanche da manhã, entre o almoço e entre o café da manhã e o almoço. Fernando, sabe o que eu ia perguntar? Principalmente hoje, nos dias de hoje, as pessoas andam tão estressadas e acaba abalando o emocional. Você vê que a sociedade anda um pouco mais deprimida, as pessoas não têm aquela disponibilidade toda, não têm a disposição, na realidade, de fazer uma atividade física ou até mesmo coisas corriqueiras ali. O que está acontecendo? A alimentação. Eles acabam se alimentando mal e aí tem o transtorno emocional. E tudo isso tem a ver, as células não se comunicam direito e causa esse transtorno. Exatamente. Por isso que ela vai atrás de alimentos que supram que estimulam mais um certo prazer, como o chocolate ou alimentos gordurosos. Isso de fato acontece. Então, assim, temos 2 mecanismos neurológicos envolvidos com o processo da alimentação. Vou explicar. Existe uma região central do cérebro chamada hipotálamo que funciona como se fosse um termômetro, que continuamente está vendo o nível de glicose no sangue, a insulina, como ela está, tem um hormônio chamado grelina que é produzido pela mucosa do estômago. Então, conforme você terminou essa digestão, você está ficando com fome, libera esse hormônio, ele vai sinalizar ao hipotálamo hora de comer. Se alimentar para o organismo ficar saudável.
Aí você vai, se alimenta, tem um outro hormônio chamado leptina que sai do tecido adiposo, da gordura mesmo, e diz, olha, tá bom, para de comer. E assim a gente vai mantendo aquele peso contínuo. Não é assim? É tão difícil você mudar de peso, né? É complicado. Tanto é que uma das dicas é, tenha uma balancinha no seu banheiro e todo dia de manhã monitora. Ai, quem que não tem? Coloca aquele valor ali, enfim. Mas não de uma forma neurótica, mas de uma forma de você controlar. Para balancear. Isso seria o consciente, porque o inconsciente seu corpo já faz. Ou seja, através da dosagem desse hormônio, você vê que é muito difícil você mudar seu corpo. Isso mesmo que você coma demais ou mesmo que você coma de menos. Então é o hábito lento e progressivo que faz com que você consiga modular sua silhueta. Parte 2. A relação da alimentação com o centro do prazer. Existe um centro cerebral do prazer, onde é sentido aquela sensação de plenitude, que também é nessa região relacionada ao hipotálamo, num circuito chamado circuito mesolímbico dopaminérgico, que tem uma liberação de dopamina assim que você tem a sua saciedade atingida. Então o que ocorre? Quando você se alimenta, vem aquela sensação de bem-estar depois. Isso é um fato. E a gente se organiza em sociedade por conta disso. As refeições, por exemplo, tem um casamento, tem uma festa, etc., as pessoas se reúnem para junto desfrutarem, por exemplo, de um banquete ou alguma coisa assim. Fato é que nós vivemos, na verdade, e nós nos alimentamos para viver. O grande perigo é a gente começar a viver para se alimentar, ou seja, perverter esse circuito que existe. Percebe? Então, muitas vezes a pessoa está ansiosa, como você falou, deprimida, não sente graça nas coisas, não tem motivação para fazer um esporte, não tem motivação na carreira, o que quer que seja, e ataca a geladeira. Eu poderia dizer que necessariamente a alimentação também ajuda muito a pessoa a chegar nesse quadro de desânimo, fora as consequências diárias a gente não sabe o que acontece na vida de cada um. Sim, porque se você faz um curto-circuito nisso tudo, é lógico, é muito gostoso comer um cereal integral, só que se você botar o paladar de um chocolate, ele vai ser arrebatador. Não tem nem comparação. Então a gente tem que modular. Ou seja, você não vai comer sempre alimentos que sejam extremamente deliciosos. Sempre falo 1 vez, 2 vezes por semana, não tem problema nenhum, sacia aquela vontade estrondosa de comer alguma coisa bem gordurosa, mas seguir à risca toda essa alimentação nova, essa reeducação. A exceção não tem problema, o problema é a regra, o problema é o hábito a longo prazo. Então a gente tem um exemplo nos nossos colegas que moram lá em cima, na América do Norte, nos Estados Unidos, uma população com muitos obesos, na verdade. Quando você tem a oportunidade de viajar para lá, o cheiro da comida é maravilhoso, trabalha-se com muita gordura, enfim, são coisas que mexem com o apetite, mexem com o paladar. E muitas vezes você ingere uma quantidade de caloria e de energia muito maior do que o necessário para você viver. Até ia falar sobre isso. Você ingere, sei lá, um hambúrguer gigantesco, aquele lanche incrível que tem lá fora. Você come. Só que aí você come ingeriu aquela quantidade absurda de caloria e passa 2 horas está com fome de novo. Aí que vem o perigo. Aí você come de novo. E você estimulou esse circuito do prazer. Veja, você estimulou. Fica registrado. É uma delícia, Aí você tem uma resposta negativa do dia a dia, por exemplo, uma negativa, um problema no trabalho e tudo. Beleza, eu vou comer e vou ficar bem ali. É uma justificativa. Acaba sendo um carinho, um afago, na verdade, que é um caminho que a gente não deve trilhar. Porque depois, obviamente, fica difícil. É o mesmo caminho do tabagismo, da ingestão alcoólica, de drogas, etc. Toda essa abrangência. É lógico que nem tudo é tão fácil sempre, mas pelo menos a gente tem que alertar a população de falar, olha, isso que tem dentro da sua cabeça funciona assim. É importante você saber. Sabe o que é engraçado? O VB ensina muito a gente. Às vezes a gente olha uma fruta e tudo, mas não, eu vou comer porque fruta faz bem. Mas o que tem naquela fruta? Investiga, seja curioso, é muito bom. Dos alimentos em geral, se a gente pegar qualquer embalagem, é super interessante. Veja, olha que coisa interessante. Em coisas que nós ingerimos, existe uma preocupação até do governo. Vou te dar um exemplo. Na água tratada tem flúor. Por quê? Porque sabe-se que o flúor ajuda na saúde bucal. Isso. O sal tem iodo. Por quê? Porque o iodo ele é importante na formação dos hormônios da tireoide. E recentemente, de 2005 para cá, nas farinhas, isso foi uma organização, uma lei que veio do Ministério, existe o ácido fólico, que seria a vitamina B9. Para que serve o ácido fólico? Para toda mulher que deseja ficar grávida, tenha o seu bebê com fechamento do sistema nervoso central da melhor forma possível. A gente sabe que quando existe carência da vitamina B9, que no caso é o ácido fólico, existe maior chance de se ter mielomeningocele e outras doenças neurológicas. Então, pensando nisso,
toda a farinha já é suplementada, já tem aquela quantidade a mais. Mas se você comer brócolis, espinafre, enfim, até alimentos integrais, você também consegue isso na própria natureza. Né? Consegue então, olha que interessante, muitas vezes a gente está vivendo aqui, não está nem sabendo, e o governo, por exemplo, organizações maiores, eles estão pensando na saúde da população. Não, isso é perfeito. É muito interessante. Isso é muito interessante. Tem uma pergunta de uma telespectadora, o nome dela é Antonieta Medeiros, obrigada pela sua participação. Está perguntando assim: olá, o que deve comer para melhorar o meu empenho acadêmico? Adoro o programa. Um beijo, querida, um beijo mesmo. Boa perguntinha, hein? Então, muitas vezes não é nem o que devo comer, mas o que não devo comer ou como devo comer. Também Primeira ajuda dica, muito. Olha, preciso estudar para uma prova. Perfeito. Aí tem aquele almoço. Aí tem aquela ansiedade. Vou comer bem no almoço para ficar forte para estudar. Aí você tem uma sonolência terrível à tarde e não consegue ter todo o seu desempenho. Então, algumas dicas. Tomar café faz bem? Faz, em pequenas quantidades faz bem, sim. Nesse dia de maior concentração, tente comer coisas mais leves, menos proteína, menos carne, até peixe mesmo, menos leite, enfim, porque isso vai fazer com que a sua energia seja desviada do aparelho digestivo para o seu sistema nervoso central. Olha. Outra dica, e aí tem a ver um pouco com a alimentação, se você tem um período para se preparar para uma prova, por exemplo, vestibular, insira exercício físico diário, 30 minutos todo dia. 30 minutinhos, não precisa ficar uma, duas, 3 horas. 30 minutos. Vai para a academia, se não tem como ir para a academia, faça em casa mesmo, mas adote esse hábito. A gente sabe que o exercício físico estimula uma região chamada hipocampo do cérebro, que tem um em cada lado dos lobos temporais, que está relacionado com o processo de aquisição de memória. Então, se ela está querendo estudar e ter um bom desempenho, não adianta só ficar trancada no quarto estudando. Tem que colocar dentro da sua programação a atividade física também, que também vai liberar endorfina, vai te dar uma sensação de prazer, vai descarregar toda aquela angústia e vai fazer ela acertar, vai fazer ela acertar o alvo. Absorve melhor o conteúdo do que está sendo. Aí a minha conversa muda. Olha, tudo bem, vou fazer academia de manhã, perfeito. Então aí você pode comer mesmo, porque você vai ter um gasto energético físico durante o dia. Isso vai ser bom. Isso. Ai, nossa, eu gostei muito, né? Cada dica boa. E o ômega 3 a gente não pode deixar de falar também, que é extremamente importante aí para estimular a rapidez de raciocínio, né? Você tem aquela velocidade, você capta melhor, é muito legal, é saudável, extremamente saudável. Eu amei todas as dicas. Tem várias perguntinhas aqui, as pessoas estão bem curiosas, querem saber cada detalhe, mas infelizmente não vai dar para a gente responder tudo, mas eu te agradeço e muito. O site é www.fernandoneuro.com.br. Se você tiver alguma dúvida, pode acessar lá, www.fernandoneuro.com.br. Amei tudo. É bom, né, a gente ficar antenado. Eu sempre falo que um detalhe faz uma diferença. E que diferença. Até já, até já. You shut it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away. Ricochet, you take your aim. Far